No ar, mais uma astrologia da Daqui TV. Estou com a Marcela dos Reis, que é psicóloga e esotérica, e vai fazer as previsões pra gente utilizando as cartas do tarô. As previsões dessa semana são da Semana dos Namorados, que vão de 6 de junho até dia 12 de junho. Vamos começar então, Marcela? Vamos. Então vamos lá, o primeiro signo é Áries. O ariano começa essa semana tanto quanto introspectivo, voltado para si, até porque aconteceram algumas instabilidades em dias passados que deixaram ele um pouquinho arredio. Mas o tarot pede para ele o seguinte: volte para sua espiritualidade, mantenha um pensamento positivo, não acredite em fofocas, mentirinhas, essas coisinhas bobas que estão te circulando, porque a tendência é que você consiga sair de tudo isso e encontrar um eixo de equilíbrio. Portanto, o que é sábio nessa semana para o ariano? Seja inteligente. E se tratando também de semana do Dia dos Namorados, é uma semana onde o ariano vai se perceber um tanto quanto mais sexualizado, sensual. Então aproveite essa energia, não se isole tanto. Use o começo da semana para resolver esses pepinos, saia da fofoca, mas depois invista um pouco mais no visual, coloque uma roupa mais atraente, passe um perfume diferente, que isso vai ser bem legal nessa semana. Uma boa dica, e agora preste atenção, Touro. Essa é uma semana que começa um pouco movimentada para o nativo de Touro. É como se o universo estivesse promovendo movimentos para que ele saia de cima do muro em relação a algumas situações ou coisas que ele precisa resolver. É importante ele deixar uma postura até ilusória em relação a algumas situações. Taurino, o que é bom continua para sempre. O que está sumindo da sua vida, saindo de você, são coisas que não são tão positivas. Então entenda que a carta da Torre nos traz essa certeza. O que é bom continua, o que não é bom vai embora. Voltando também a falar, como é a semana do Dia dos Namorados, é interessante você controlar um pouquinho essa tua instabilidade nesse momento, esse teu lado até meio mal-humorado, e investir um pouquinho mais em umas coisas diferentes. Se você tem um namorado, faz um jantarzinho à luz de vela, com incenso, uma coisa mais mística, uma coisa diferente, uma coisa mais oriental. Se você não tem um namorado, Taurino, é interessante sim você fazer algum ritual pro amor. Pede para Arcanjo Gabriel arrumar um namorado bem legal para você, que é uma semana poderosa em relação a isso. E agora vamos falar de Gêmeos. Essa é uma semana que o geminiano começa cortando situações, promovendo transformações na vida dele, até porque ele está percebendo que o mundo astral está dando uma energia especial para ele, está dando capacidade para que ele consiga resolver certas coisas que não são tão interessantes. Então ele vai perceber que muita coisa vai sair da vida dele nessa semana. Propostas que até então pareciam interessantes podem não dar certo, mas não fique chateado, geminiano. Entenda que, mais uma vez, o que é bom vai continuar na sua vida, o que é real, o que é para ser próspero para você continua, o que não é bom é uma semana que vai estar saindo, é uma semana que vai ser liberado isso da sua vida. No amor, controle um pouquinho as brigas, assim, é uma semana de Dia dos Namorados, não seja tão chatinho. Dá uma controlada nesse teu humor chatinho, invista nesse teu lado, assim, afetivo, nessa coisa que tá gostosa para um sexo gostoso, uma coisa diferente. Se não tem nenhum amor, é um momento adequado de procurar sim, porque você tá promovendo transformações. Se tem um amor legal, a tendência é esse amor ir crescendo. Mas assim, geminiano, vamos investir um pouquinho mais, vamos ser um pouquinho mais afetivo, um pouquinho mais carinhoso, que a tendência é você colher coisas boas. Invista na sua aparência, porque você vai estar muito sensual nessa semana. E vamos saber quais as previsões para o signo de Câncer. O canceriano inicia essa semana um pouquinho introspectivo, porque tem muita coisinha, muita fofoquinha, muita coisinha no ambiente externo, deixando ele um tanto quanto acuado. Mas isso está sendo bom, que ele está conseguindo compreender melhor as coisas que o cercam, está equilibrado. O canceriano tende a se desequilibrar com situações externas, tiram ele do equilíbrio emocional de forma muito rápida. Isso não está acontecendo agora. Ele está sendo frio, está sendo calculista, e isso é bom, porque ele vai conseguir resolver melhor as situações que estão pendentes. Canceriano, fique alerta também a possíveis traições no ambiente de trabalho, coisinhas, fofocas bobas, ou até mesmo essas redes sociais, Facebook, Twitter. O pessoal está falando um pouquinho de besteira, não entra nessa energia. Fique na sua, confie em você e confie no seu potencial. Em relação ao amor, está na hora do canceriano voltar a esse lado mais afetivo dele, porque ele é carinhoso. Sai um pouco dessa concha que você teve que se colocar para se defender desse ambiente externo. Sai um pouquinho, se doe um pouquinho mais, seja um pouco mais afetivo, que o universo vai responder da mesma forma para você. Vamos saber como será a semana para os nativos de Leão.
Essa é uma semana que o leonino vai irá começar buscando equilíbrio, buscando uma estabilidade, compreendendo um pouquinho melhor as coisas que acontecem dentro dele. Isso vai ser positivo, porque ele vai sair um pouco daquela postura, eu posso tudo, eu faço tudo, eu não sei o quê, e ele vai começar a perceber que ele precisa de ajuda para conseguir realizar as metas dele e os ideais dele. Então, a partir do momento que o leonino sai dessa postura de total independência e pede ajuda ao próximo, ele consegue compreender que o sucesso dele vem de relações de companheirismo. É uma semana onde ele atinge o equilíbrio emocional com o equilíbrio racional, trazendo muita satisfação. No amor, é uma semana muito positiva, porém pede para que o leonino não se acomode, não ache que conquistou já a pessoa amada, ou que até mesmo o fato de estar sozinho tá bom. Não é hora de se acomodar, é hora de promover um movimento. Se está com uma pessoa legal, conquiste de novo, faça uma coisa diferente. Se não tem ninguém, tá na hora de sair à procura. E agora, Virgem? O virginiano começa essa semana muito equilibrado, até porque ele começa a perceber que ele tem uma série de caminhos a ser percorridos, e ele precisa de força, ele precisa de racionalidade, ele precisa até de emoções puras para conseguir trilhar esse caminho. Então, o grande desafio da semana para o virginiano é manter essa estabilidade emocional, é manter esse eixo razão e emoção muito bem equilibrados, porque assim ele consegue trilhar os caminhos que vão aparecer para ele com calma, compreender quais são as melhores coisas e assim atingir o sucesso que ele tanto procura. Em relação à parte sentimental dele, o virginiano sempre tende a se fechar um pouquinho. A partir do momento que ele se abre e deixa as emoções fluírem, deixa que o universo e o mundo chegue mais próximo dele, ele começa a perceber que ele é capaz de conquistar de novo a pessoa que está ao lado dele, conquistar pessoas novas. Ele é capaz de ter sentimentos positivos. Então, virginiano, se abre um pouco mais, seja um pouco mais afetivo, seja um pouquinho mais carinhoso, permita que as pessoas sejam afetivas e carinhosas com você, porque tem coisas muito boas vindo. Então, a tendência é que essa parte afetiva fique muito mais legal. E você que está nos assistindo, lembre-se que a gente está fazendo as previsões para a semana de 6 de junho a 12 de junho. Vamos voltar agora com Libra. O nativo de Libra inicia essa semana muito autocentrado, buscando um equilíbrio interno, buscando uma cura, um processo até de espiritualidade verdadeira, valorizando a sua intuição. Isso faz com que ele trilhe um caminho de realização nessa semana. E também potencializa as questões espirituais dele. Então, assim, é uma semana que o libriano tem que ter cuidado com o que ele fala. Fale coisas positivas, pense coisas positivas, porque seu potencial mágico estará muito apurado. Então, assim, se for para você pensar, pensa no bem, não pensa, vai dar tudo errado, pensa, putz, as coisas vão dar certo, olha só, tá tudo ótimo, tá tudo perfeito. Porque o que você falar nessa semana tende a acontecer. Em relação ao amor, é uma semana onde, a partir do momento que você sai do seu isolamento, você tira os panos que cobrem seu rosto e se mostra ao mundo de forma verdadeira. Porque o libriano tende sempre a dar uma camuflada, são pessoas muito vaidosas, então sempre é um personagem muito forte. A partir do momento que você deixar o personagem de lado e se mostrar de forma verdadeira, o mundo te responde de forma muito legal e você encontra pessoas muito interessantes. Em decorrência de seu Dia dos Namorados, não fica pensando nas besteiras que os outros te falam, não pensa nas fofoquinhas, não pensa nisso. Pensa que você tem uma pessoa que é legal ao seu lado, que está te fazendo bem. Se você não tem, pensa que você é sim capaz de conseguir uma pessoa legal, porque a tendência é você conseguir se estabilizar muito rapidamente, libriano. E o próximo signo é Escorpião. O nativo de Escorpião inicia essa semana com uma dose renovada de energia, buscando novos caminhos, buscando uma fé verdadeira, buscando novas esperanças. Isso faz com que ele volte um pouquinho ao passado e lembre das coisas que aprendeu, porque assim, o Escorpião ele tem uma bagagem de aprendizado muito grande, então isso aqui ele esquece. Ele deixa a malinha guardada lá no guarda-roupa. Então tá na hora do nativo de Escorpião voltar, usar toda a sabedoria, toda a prudência, toda a calma adquirida perante todos esses anos de vida nesse momento, porque assim, coisas novas aparecem, oportunidades novas aparecem desde que ele use a sabedoria para lidar com tudo isso. Existe um período de realização, existe um período de satisfação vindo de coisas muito boas, mas é importante ele ter calma para conseguir lidar com todas essas coisas. Em relação ao fato de ser uma semana do Dia dos Namorados, tal, se você tem uma pessoa do seu lado, saia dessa
postura de isolamento. Se abra um pouco mais, converse um pouco mais, não se ache dono da verdade. Seja um pouquinho mais comunicativo, porque a tendência é você perceber que essa pessoa é uma ótima companhia e um ótimo amigo para você nas horas difíceis. Se você não tem ninguém ao seu lado nesse momento, tá na hora de você se abrir, tá na hora de você sair um pouco de casa, tá na hora de você se mostrar da forma como você realmente é, extremamente sedutor, extremamente amigo e alegre nas questões diárias. Vamos falar agora de Sagitário. O sagitariano inicia essa semana buscando uma realização, buscando se sentir estável. E a carta do mundo sempre nos dá essa noção de realização com estabilidade. Ou seja, ele quer começar a colher coisas que ele plantou até agora. Mas o tarot pede para ele o seguinte: compreenda, mantenha assim sua postura otimista, sua postura correta em relação à vida, que isso o sagitariano sempre tem, já vai dar tudo certo, tudo certo, tudo certo, mantenha assim. Mas compreenda que muitas das coisas que você espera são ilusões. Então saia dessa postura de ficar esperando coisas mirabolantes, comece a trilhar situações mais sólidas e verdadeiras, porque a tendência é sim, aí sim você colher coisas boas. Porque nesse momento o nativo de Sagitário está muito vinculado a um plano de ideias, a um plano de coisas que passam na cabeça dele, e o tarot mostra que até então ele não conseguiu construir essas ideias em planos sólidos, não conseguiu plantar essas sementes num terreno fértil. Então, Sagitário, não adianta colher uma coisa que você não plantou. Segura a onda, não entra no processo de se achar um coitado, de que tudo dá errado na sua vida porque não é interessante, porque isso vai gerar brigas, isso vai gerar conflitos, o que não é legal também. E no amor, Sagitário, compreenda o seguinte: é um momento bom, é um momento propício, que nem eu falo, independente de você estar ou não com alguém, a tendência é você encontrar uma pessoa que é um ótimo amigo. Se você tem um namorado já, encare essa pessoa como sendo um ótimo amigo, converse um pouquinho mais com ela, se abra um pouquinho mais. Se você não tem, olhe ao redor no seu ciclo de amizades, quem sabe você encontra alguém interessante. E agora chegou a vez das previsões para Capricórnio. Então, essa semana inicia para o nativo de Capricórnio, onde ele busca novos caminhos, novas luzes, e começa a aparecer uma luzinha no final do túnel assinalando, putz, tende a dar certo. O que vai ser bom, porque o nativo de Capricórnio já está há algum período saindo de uma linha de ilusão, buscando caminhos mais sólidos, realizações mais concretas, construções mais verdadeiras na vida dele. Então, a tendência agora é ele finalmente começar a construir uma base sólida do seu crescimento e começar a ser reconhecido por aquilo que ele faz. É importante que o nativo de Capricórnio se mantenha otimista, se mantenha assim, planejando as coisas, um futuro próspero, mas nessa postura que ele está tendo agora. Olha, eu quero chegar até tal ponto, mas eu tenho que fazer isso, aquilo outro. Porque assim as coisas acontecem de forma mais tranquila. E em relação ao amor, o nativo de Capricórnio, normalmente ele é um ótimo companheiro, porém, ele é muito racional, ele é muito, sabe, não, tem que ser assim, é do meu jeito, não sei, e não adianta a gente ter essa postura autoritária no amor. A gente tem que ser um pouquinho mais flexível, um pouquinho mais amável, o tarot pede isso. Saia dessa postura rígida, seja mais amável, não seja tão possessivo, seja mais amigo, que a tendência é esse dia dos namorados ser um tanto quanto mais agradável. Se você não tem ninguém, a partir do momento que você procurar um pouquinho mais, olhar no seu ciclo de amizades e sair dessa coisa assim, eu quero um príncipe encantado ou uma princesa encantada, a tendência é que apareça alguém muito interessante. E agora, Aquário? Essa é uma semana que vai começar meio complicada para o nativo de Aquário, porque assim, o aquariano ele sempre enxerga muito à frente, ele procura sempre estar anos-luz à frente de nós, réis mortais. Só que de vez em quando ele entra num eixo assim de ilusão, porque ele quer trilhar tanto na frente que ele esquece de construir o agora. Então é uma semana que vai começar para o nativo de Aquário, lembrando para ele o seguinte: você quer ter um amanhã bom? Então construam agora, em bases sólidas, corretas, vai devagar com a dor. E isso é muito complicado para o nativo de Aquário, porque ele sempre quer ser muito acelerado, mas o tarot pede para ele o seguinte: construa agora, cresça hoje, cuide do seu hoje, porque daí amanhã com certeza vai ser mais sólido. E tenha planos e sonhos mais reais, com base naquilo que você realmente pode fazer. Deus, com certeza, dá pernas para todo mundo, mas Ele também pede para que a gente trilhe caminhos que a gente consiga, para a gente não gerar também tanta frustração nem nada. É importante o nativo de Aquário equilibrar o aspecto emocional dele, que está muito desequilibrado, tem muita coisa acontecendo, pressão no trabalho, família, etc e tal, isso está deixando ele um pouquinho desequilibrado. Então, nativo de Aquário,
volta um pouquinho, relaxa um pouquinho, para assim você ter pernas para trilhar tudo aquilo que você quer. Em relação ao amor, é um momento assim. Se você estiver com alguém nesse momento, não leve, né, parece estranho, mas não leve o seu relacionamento tão a sério, porque você tende a, não, tire um pouco o peso, se divirta com a pessoa. Sabe, faça com que seja gostoso, divertido, não precisa ter um peso tão grande igual tá tendo agora. Se você não tem ninguém nesse momento, tá na hora de você começar a conquistar, de você começar a ter um olhar diferente, de você começar a paquerar. E o próximo é Peixes. Essa é uma semana que se inicia com nativos de Peixes buscando um pouco mais de liberdade, buscando se sentir verdadeiramente livre. O tarot responde para ele da seguinte forma: a liberdade já existe dentro de você, o problema é que você não está conseguindo equilibrar todas as coisas que acontecem, que o pisciano sempre fica, mas é um mundo muito utópico que ele busca. A partir do momento que ele entender que dá para ele ser completamente feliz tendo as coisas que ele tem hoje, a tendência é que tudo dê muito mais certo. Então o tarot pede o seguinte: seja um pouquinho mais racional, um pouquinho mais frio, entenda a sua vida de forma um tanto quanto mais real, que a tendência é você se sentir livre do jeito que você procura. Tem muitos cortes, muitas situações acontecendo na vida do pisciano essa semana, mas são cortes positivos, são situações que são muito positivas no sentido que causam um crescimento legal na vida dele. Não é só, tô cortando para ter um amadurecimento, sofrimento, não é isso. Tá cortando para que você cresça, para que as coisas comecem a dar certo. Então, assim, tiver um conflito com um amiguinho essa semana, não fica chateado, ou até mesmo um projeto no trabalho não dê certo, ou uma confusão. Não entenda isso como sendo coisas ruins, mas como oportunidades reais de crescimento, porque a tendência é você colher coisas muito boas depois de tudo isso. No amor, a situação é a seguinte, nativo de Peixes: se abra mais. Você, sabe, não tenha tanto medo de um relacionamento. Se abra mais, se coloque numa postura mais tranquila, mais afetiva, que a tendência é você ter coisas boas vindo ao seu redor. E essas foram as previsões da Daqui TV da semana que vai de 6 a 12 de junho. Marcela, muito obrigada. Eu que agradeço. E passa o seu contato pro pessoal. É marceladosreis@yahoo.com.br. Semana que vem a gente está de volta aqui na Daqui TV com mais previsões.